Prosseguimos então com o nosso programa desta semana, falando hoje, ou conversando sobre missão transcultural com o meu convidado, pastor Seiji Kikuchi, que é pastor da Praise Church na cidade de Iwata, na província de Shizuoka, no Japão. Pastor, fale para os nossos telespectadores, para mim, para os nossos telespectadores, como surgiu a igreja lá na cidade de Iwata, ou se não foi exatamente lá, ou se foi, como que realmente se deu o início do trabalho? Bom, então, a gente começou, como eu falei, dentro da casa, né, um trabalho, e aí foi aumentando, as pessoas começaram a vir, e a gente teve a necessidade de alugar um salão para estar, então, realmente tendo um trabalho caracterizando mais como igreja, né? E aí Deus foi nos abençoando, então foi quando nós instituímos a sede em Iwata, né? Que foi o nosso primeiro, vamos dizer, a nossa primeira sede, nosso primeiro campo. Depois nós fomos então para a cidade de Toyohashi, onde nós temos uma outra igreja também, que trabalha especificamente com brasileiros também, que é uma outra província, a província de Aichi. Então, paralelamente, estávamos trabalhando em duas cidades, em dois estados diferentes, que aqui no Brasil seria meio difícil fazer algo dessa natureza. E dentro disso, então, aí surgiu a terceira igreja, que é a igreja japonesa, que fica na cidade de Hamamatsu, que é uma cidade vizinha de Iwata, que também fica na província de Shizuoka. E esse trabalho é muito curioso. Ele começou em 2009 na crise que teve, né, mundial, e o Japão ficou numa situação difícil. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Saiu até, eu me lembro que até mesmo aqui nos telejornais daqui do Brasil, saiu matérias de brasileiros morando debaixo da ponte no Japão, que estavam na rua no Japão. E então a gente começou a entregar comida para eles na rua. A gente fazia as marmitex, as sopas, e a gente levava nas ruas, que era na frente da estação, para entregar para eles. E aí depois o consulado deu um jeito nos brasileiros, alguns voltaram a trabalhar, outros foram embora, e a gente continuou dando comida para os japoneses que ficaram, que estavam morando na rua. E aí então foi quando Deus nos chamou para que a gente levasse aquilo um pouco mais adiante. Saísse apenas, que a gente tem um projeto chamado Mãos em Ação, que é um trabalho social da igreja Praise Church, que era para levar a comida para essas pessoas que moram na rua e para aqueles que estavam passando dificuldades financeiras. Então a gente continuou o projeto. Então Deus plantou no nosso coração de nós abrirmos uma igreja para eles, tirando eles da rua e levando eles para um lugar e dizer, olha, essa aqui é a igreja de vocês. Porque não deu muito certo no Japão a mistura de você colocar um tradutor e traduzir a mensagem de português para o japonês. Porque eles não têm conhecimento nenhum da Bíblia. Então, quando você está pregando, você fala assim como Deus fez com Moisés, aí eles perguntam para o tradutor, quem é Moisés? Quem é Adão? Quem é isso? Quem é aquilo? Então, não tinha como você fazer a tradução. Então, a gente percebeu que a melhor forma de trabalhar com os japoneses era abrindo uma igreja especificamente para eles, onde o louvor fosse em japonês, a oração em japonês, a pregação em japonês, todo o contexto em japonês. E a gente deu continuidade. Continuamos dando comida para eles, só que dessa vez agora 2 vezes por semana. Então toda vez que termina o culto, nós damos um jantar para eles. E eles frequentam. 7 se batizaram, né, no ano passado, né, mais um esse ano, para honra e glória do nome de Jesus. E muitos já não estão mais, porque a questão não era só da comida. Era conscientizá-los de que eles não precisavam mais morar na rua, que Deus tinha uma solução até para a vida social deles. Correto. E hoje, graças a Deus, muitos não moram mais na rua. Eles trabalham, têm o seu apartamento, entendeu? E mesmo assim, continuaram frequentando a igreja, se batizaram e estão lá até hoje. Então, foi um trabalho que começou, uma igreja, hoje então nós temos uma igreja japonesa, né? E começou dessa forma, ajudando as pessoas através da ação social. Muito bem. Pastor, e gostaríamos que você falasse sobre o ministério da igreja, além de trabalhar com esse pessoal que vocês foram dar assistência, né? Mãos em ação. Mãos em ação. Não é?
brasileiros estendendo as mãos a outros brasileiros que passaram lá os seus apertos, né? Tiveram assim o auxílio destes irmãos. Por que do nome Praise Church? É louvor, igreja que louva? Igreja do Louvor. Certo. Como que foi a inspiração para você, que vocês tiveram para pôr este nome? Na verdade, na época, como nós estávamos filiados ao começo dela, né, foi filiado ao trabalho da Igreja Quadrangular, né? Então, para o japonês, todas as igrejas japonesas da Quadrangular lá, elas têm que ter um nome fantasia, né? A gente chama, né, nome fantasia pelo fato de que a tradução hoje aqui no Brasil é Igreja Quadrangular. Isso, né, pode fazer um pouco sentido para o brasileiro, mas para o japonês se tornaria Igreja Quadrada. Igreja Quadrada não faz sentido, né? Por que quadrada? Então, todas as igrejas elas têm, que trabalham com japoneses, têm um nome de fantasia. Hope Church, Grace Church e assim por diante. E aí eu estava orando falando, Deus, então a gente precisa de um nome. E foi quando me veio ao ouvido o nome Praise Church. Então a gente usou esse nome em todas as igrejas. Então lá funcionava assim, se você era, vamos dizer, pastor de uma igreja e você fundou outras igrejas, todas as outras demais igrejas continuavam usando o nome Praise Church. Então aí ficou Praise Church, o ministério. E mesmo depois, quando houve então a separação entre os ministérios, e a gente permaneceu com o nome Praise Church, né, dando continuidade a esse segmento. Correto. E então eu estou aqui com o CD que o pastor ele gravou. Pastor, o título do CD é Amanheceu Ministério Praise Church. Nos conte, pastor, nos fale sobre o projeto aqui do CD. Você está com um projeto, né, com desse CD. Então, fale para os nossos telespectadores a respeito deste projeto aqui. Bom, antes de falar um pouco do CD, a questão é que, uma coisa que muitas pessoas não sabem, no Japão, muitas igrejas fecharam depois do evento, do terremoto, do tsunami. Foi noticiado em todo o mundo. E também teve a questão da radiação, né, da usina de Fukushima. Até, aliás, o Mãos em Ação esteve lá 3 semanas depois da catástrofe. Nós, com a ajuda da comunidade brasileira, da igreja principalmente, alugamos um caminhão e levamos mantimento, comida, cobertor, roupa para as vítimas das pessoas lá. Todos os meses nós íamos às áreas atingidas para dar algum tipo de assistência, para levar algum material e tudo isso, sabe, com a ajuda da comunidade da igreja em si, né? E aí nós, com isso que aconteceu no Japão, o sistema financeiro travou. As grandes empresas, Toyota, Honda, Sony e tantas outras empresas grandes que puxam, né, empurram a economia japonesa, elas pararam. Correto. E isso acabou então fazendo com que a gente tivesse uma dificuldade dentro da igreja. Tanto é que algumas igrejas no Japão fecharam, pastores voltaram embora por causa dessa dificuldade financeira. Então nós ficamos com algumas pendências, né, que ainda precisam ser saudadas, né? Graças a Deus que a imobiliária, os donos, eles entenderam que a gente não tinha como pagar por causa da situação que o Japão estava vivendo. Todavia não foi perdoada isso, foi repassada para, né, foi sendo jogada essa dívida mais à frente. Protelou, né? Então, nós temos que ainda há buracos para saldar desse tempo, que é do terremoto, do tsunami, da evasão de brasileiros, né, do país, até mesmo de membros das igrejas. Então, e eu estava muito preocupado quando eu vim para o Brasil, e eu, na verdade, só vim para ver a família, para levar os meus filhos de volta, a família de volta para o Japão, quando eu fui convidado para cantar uma música num CD de uma outra amiga nossa, também uma irmã em Cristo, e dentro disso, então, ela me apresentou o produtor dela, o pessoal dela, e falou que a gente tinha esse projeto, tinha as músicas, as canções, né, e tinha esse chamado também, ou seja, essa profecia, né, de Deus, de que a gente iria gravar ainda um CD. Então, tudo aconteceu muito rápido
e nós conseguimos então gravar em 3 semanas esse CD. E eu, quando falei, Deus, o que é isso tudo que está acontecendo? E Deus falou, você não queria recurso para poder sanar as dívidas e ajudar o ministério no Japão? Então, está aí na sua mão o recurso. Então, nós temos divulgado esse CD, esse trabalho. As músicas, as composições são todas, eu não posso dizer que são minhas, porque acontece dessa seguinte forma, pastor. Todas as vezes que eu ia fazer um esboço de mensagem, eu ainda tenho o costume de fazer esboço de mensagem, né? Então o Espírito Santo ministrava conforme o esboço, ou seja, o tema daquela mensagem, eu ficava meditando nela e o Espírito Santo me dava uma canção que tinha a ver com a mensagem. Só que eu fui engavetando, porque não era o tempo ainda de Deus de gravar, e foi colocando. Então, todas as canções, elas fazem parte de 12 anos de músicas engavetadas, onde a gente aguardou o trabalhar de Deus. E aí está o trabalho, e a gente espera então com isso, né? É legitimamente um CD missionário, porque nós acreditamos que através disso vamos poder estar ajudando o ministério lá no Japão. E não estou falando só de Praise Church, pastor. Há muitas igrejas à nossa volta que estão passando também pela mesma dificuldade. Então, eu aconselho os pastores, né, do Brasil, os ministérios que puderem ajudar, né? Não precisa ser especificamente Praise Church, mas outros ministérios no Japão que também passaram por essa dificuldade com o terremoto, o tsunami, ajudem eles também, porque eles precisam. E o pessoal que quiser adquirir esse CD, como que faz, pastor? Então, nós temos o site, né, no CD, que é praisechurch.com.br, aonde vai ter o telefone para contato, né, e algumas informações para a pessoa adquirir o CD. Muito bem. Então, nós chegamos ao final, estamos chegando ao final de mais um programa Manancial. Quero aqui agradecer ao pastor Seiji Kikuchi, que veio nos trazer informações preciosas sobre a sua experiência, não é, de vida, de ministério, de obra, ali no país do Sol Nascente, do Sol Nascente, que tem sido sempre alvo de terremotos, não é? É uma região ali que favorece para esses acontecimentos geológicos, né? Fenômenos da natureza e também aqueles tsunamis terríveis, né? E então compartilhar conosco da sua experiência transcultural, que você possa ter sido sensibilizado e também acessar, e aí acesse lá praisechurch.com.br. Ali estão as informações de como você pode adquirir este CD e desta maneira estará contribuindo para a manutenção lá da Igreja de Jesus Cristo, lá naquele país que é tão necessitado da luz de Cristo, né? Para que ali o sol da justiça brilhe mais e mais. Eu quero nesse instante orar com você e assim nós estaremos encerrando o programa. Amado Deus, no santo nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui junto com o pastor Seiji, teu servo, levando aos nossos muitos telespectadores estas informações benditas a respeito da tua obra no sentido transcultural, Senhor, de pregação do Evangelho. Que a tua graça alcance a vida dos nossos muitos telespectadores, sejam sensibilizados e tocados a estarem se envolvendo com a tua obra espalhada por toda a terra. Te louvo pela vida do pastor Seiji, que tem atendido ao teu chamado e ali tem estado de forma valente, corajosa e convicta, fazendo a tua obra. Que tu possa abençoá-lo juntamente com a Igreja do Senhor naquele país. Seja sobre a cidade de Ponta Grossa, sobre o teu povo, a tua mão poderosa abençoando. É a minha oração, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na próxima semana para compartilharmos mais um programa Manancial. Mais uma vez, nós declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.